Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para a nossa aula de hoje. E hoje nosso assunto é sobre nacionalidade, países, né? Sobre a origem da gente. Vamos aprender alguns sufixos sobre isso, tá? O nome de países. Nós vamos considerar tudo com a atividade da página 40 e 41. Hobbies, suffixes, country names and nationalities. Hobbies, para quem não sabe, são atividades que a gente tem prazer em fazê-las. Nós nos sentimos bem. Dançar, cantar, escrever, assistir um filme. Como falar sobre essas coisas em inglês? Todas as atividades que virão vão estar recheadas de vocabulário. Vamos começar com o primeiro. Enquanto eu ajudar vocês a entender a atividade, preste atenção aos nomes novos que vocês aprendem. Peguem um livro de vocês de inglês, abram na página 40 e 41 e vamos acompanhar essa atividade, tá? Primeira atividade está pedindo o seguinte. The structures below are from text 1 and 2. Desculpem. Read them and choose the true sentences. Write in your notebook. Aqui está falando sobre extracts, que são trechos dos textos lidos, tanto um quanto dois, tá? E pediu para a gente ver essa atividade aqui que está embaixo. São palavras que falam sobre, né, esses garotos, que é a Daphne, Asia e David Roman. São 3 garotos que falam de coisas sobre eles, tá? A gente considerou isso na última atividade que a gente fez. Vamos lá? Então, o que vocês têm que fazer? True sentence. Lê aqui com auxílio de dicionário, caso tenha dificuldade, e busque quais são as sentenças verdadeiras comparado ao que foi falado tanto aqui como no restante do texto. Para isso, eu vou fazer a leitura e relembrar vocês algumas palavras ou atividades que eles citaram, que eles gostam de fazer. Observe que diz aqui. I'm interested in reading books like Harry Potter, Lunar Chronicles, Hunger Games, etc. I love watching movies, especially fantasy, sci-fi, and horror. I like writing as well. I like some music, western and K-pop. Observe que fala que ele é um interessado em fazer o quê? Ele fala de ler livros, como Harry Potter, como Crônicas Lunar, ou como Jogos Vorazes, que são os livros que eles estão falando aqui, tá? Outra coisa que ele fala de amar o quê? Filmes, assistir filmes, e ele fala fantasia, né, ficção científica e filme de terror, que eles chamam de horror movies, tá? Ele gosta de escrever, ó, a palavra escrever, né, escrita, escrever, writing, e aqui fala sobre os tipos de música, K-pop, que muitos de vocês gostam, e o western, que é a música country, tá? Que é a música sertaneja, tá? Os hobbies de Asia já é diferente. Ela fala aqui de acting theater. Quer dizer o que isso? Quer dizer que ela gosta de atuar no teatro. Photography, music, reading and arts. I'm a student in art high school. In a high school, I love drawing. É uma menina muito artística. Ela gosta de fotografia, de música, de ler e arte. E ela é estudante de arte high school. Para quem não sabe, high school
high school é o ensino médio em inglês. Então, vocês vão verificar aqui as frases que falaram sobre eles e marcar o que é apenas verdadeira no caderno de vocês. Lembre, as atividades não é necessário você copiar a atividade inteira no caderno, apenas as respostas. Segunda atividade. Na segunda atividade, fala o seguinte, ó, look at the pictures below. Isso aqui, essas imagens, nós chamamos em inglês de pictures. Pictures. Quando ele fala look at, quer dizer, olhe para as imagens, look at the pictures, tá? E ele pede para você colocar no seu caderno, write D for Daffy, A for Asia, and DR for David Roman, according to the Robbers and Free Time Activities. Então, ele está dizendo que para você colocar no seu caderno e escrever no seu caderno a imagem, a letra da imagem e fazer a conexão para quem é que aquela atividade tem relação, tá? E aí ensina as palavras hobbies, que a gente já conhece, que são atividades que a gente curte fazer, e free time activities, que são atividades que nós fazemos no nosso tempo livre. Tempo livre é free time, ok? Terceira atividade, ele vai agora querer saber de você, tá? Ele diz o seguinte, in your opinion, which hobbies from the previous activity are the most interesting and why? Então, ele quer saber qual atividade. Qual dessas aqui você acha mais importante? Lembrando para vocês que why significa por quê. Então, ele vai querer saber o motivo e pode escrever em português sim. A palavra which significa o que ou qual. Quando alguém nos dá opções, ele deu 8 opções de atividade para você e uma dessas tem que parecer ser mais interessante para você, né? Então, dessas aí, qual mais? Observe só, ao contrário do que ocorre na língua portuguesa, em língua inglesa, os adjetivos pátrios, eles são escritos sempre com letras maiúsculas. O mesmo acontece com os meses do ano e dias da semana. Portanto, sempre que escrever as nacionalidades em inglês, lembre-se de usar letra maiúscula no início da palavra. Então, agora nós vamos colocar os países, né, dos meninos, do David Roman, Daffy e Asia. Tá? Vamos completar. Observe que o enunciado diz: The three kids that you read about, as 3 crianças que você leu sobre, are from different cities and countries. Elas são diferentes cidades, cities, e countries, e países, country, países. Leia sentenças, então a gente vai ter que completar. Lembra que a gente aprendeu que o is significa é ou está? E quando eu quero falar da origem, eu vou usar o de, que em inglês é from. Então, se eu quiser falar de mim mesma, tá? De onde eu vim, eu vou falar da seguinte forma, presta atenção. I am from Brazil. E eu vou dizer I am, olha o adjetivo pátrio, Brazilian. Em português a gente usa minúsculo, mas em inglês é maiúsculo. E a gente vai usar a mesma coisa para uma terceira pessoa. Por exemplo, she is from
Deixa eu ver um país. USA. E aí, a pessoa vai dizer que é americana. Ela, né? Ela o quê? Is American. American. Ela é americana. Muito bem. O que significa from? From quer dizer de onde? De, como indica a ideia de origem. Ela é de tal lugar. Eu não vou usar of, eu vou usar o from. Tá certo? Muito bem. Vamos fechar aqui e vamos continuar. Então, David Roman is from... Qual é o nome do país dele? David is from... Daphne is from... Qual é o país dela? Observe que tem aqui a nacionalidade. Então, quem é espanhol nasce aonde? E aí a gente coloca aqui. Indonésia, né? Indonésio nasce aonde? Itália nasce aonde? Então, espanhóis são quem? Quem são os espanhóis? Tá? E aí vocês escrevem aí, tá? Perdão, gente, letra D não é assim. Então, letra D, nós vamos colocar Spanish, né? E o que nós vamos colocar? A nationalities. O que é que nós vamos completar aqui a frase da letra D? Vamos para a próxima atividade, é a nossa quinta atividade. Quando a gente quer falar a origem de alguém, os países como Brasil, German, que é Alemanha em inglês, quando eu falo Bolívia, Argentina, China, Japan, eles têm um sufixo que faz com que o nome do país se torne, então, uma nacionalidade. Como assim, professora? Eu sou Laís, tá? Eu sou do Brasil. Então, eu vou escrever da seguinte forma, tá? Eu vou escrever assim. I am from, o que mesmo? Brasil. Perfeito. Aí, a palavra Brasil, na hora de falar que eu sou brasileira, eu vou dizer I am Brazilian. Então, o sufixo, que é uma partículazinha que eu coloco após a palavra Brasil, vai dar a ideia de pessoa que nasce naquele determinado lugar. E na letra A, nós temos exemplos de nacionalidades como Ian, Ian, An, Ian, Ish, An, Elish, tá? Então, quais são, professora? A professora Sara repetiu alguns aí, olha. A gente tem o Ian como sufixo. Nós temos esse Ian, que é o Brasil. Nós temos o Ish. E nós temos o ainda tem o is, tá? E aí eu vou lembrar para vocês alguns desses. Por exemplo, eu posso dizer Japan. E aí eu vou colocar o quê? Letra maiúscula. Japanese. Japanese. Muito bem. Por exemplo, espanhol, né? Spain.
E aí eu vou reescrever o spend com wish no final. Spanish. Spanish. Então, eu vou ter spend e eu vou falar Spanish. Que tá errado aqui, letra maiúscula assim, diferente do português. Próximo, Brasília, American, né? American. American. Esse N no final. Tá? Outra nacionalidade. Continuando. Chile. A gente fala Chilean. Olha como esse sufixo aqui. O próximo, que falta aí o is, o E, né? O E com N. Chilean. Já coloquei. Wish Spanish. Japanese. Cuban. E aí nós temos os países e suas nacionalidades utilizando esses prefixos que estão aqui. O dicionário bilíngue, como fala a nossa tab, o dicionário bilíngue é um grande aliado na aquisição de ampliação do vocabulário. Sempre que possível, tenha essa ferramenta de aprendizagem na mão. Folheie-o, descubra-o e aprenda com ele. Isso lhe dará mais autonomia, com certeza sim. E hoje nós temos o tradutor do Google, né? Se você olhar, né, as palavras uma por uma, em vez de frases completas, você vai conseguir um vocabulário mais extenso e mais detalhado com a ajuda do Google, tá? Vamos para a próxima página, que é o último exercício de vocês. E esse exercício, ele vai estar acompanhado na nossa aula, né? Anexado junto a esta aula, vai estar um áudio para a realização dessa atividade aqui. Era para fazer em dupla, mas agora você está na sua casa, então você vai pegar essa atividade e vai observar as missing words. Missing quer dizer esquecido. Então, você vai ter que ver como é que você vai escrever. Sabendo do sufixo, vai ser fácil você encontrar o nome do país.
Também, sabendo do sufixo, vai ser bem mais fácil para encontrar a nacionalidade, tá certo? Então, eu vou ficar por aqui. Muito obrigado pela essa aula de hoje e até a próxima.